Boa noite a todos, irmãs e irmãos do nosso movimento espírita, a todos aqueles que frequentam as nossas redes sociais, somos muito gratos. Hoje à noite nós temos uma palestra com o tema O Sublime Amor, palestra esta proferida por nossa irmã de caminhada e ideal espírita Adriana Pizzuti, ela que representa o grupo espírita Seara do Mestre de Santo Anjo, atuante do movimento espírita e conhecida por muitos de nós neste meio. Nós agradecemos, Adriana, por estar aqui conosco e que possamos todos ter uma excelente palestra essa noite. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é uma alegria para mim estar com vocês. Que a paz do Cristo permaneça em nossos corações. Vivemos um momento particularmente difícil para o qual não estávamos preparados. Já se vão 100 anos desde a última vez que a humanidade enfrentou uma pandemia dessa dimensão da Covid-19. Eu posso afirmar com pouca chance de errar que nenhum de nós passou pela experiência nessa existência. E naturalmente, diante disso, por vezes podemos ser dominados pelo medo, a tristeza, a angústia e até uma certa revolta. Poderá surgir a ansiedade pela incerteza do que nos aguarda quanto ao futuro e teremos que lutar então para não sermos tomados pela melancolia, pela amargura, pela depressão. Em meio a tanta aflição, quem de fato poderá nos ajudar? Pensando nisso, eu lembrei de uma história. Conta-se que certa vez, durante um inverno muito rigoroso na Itália, Francisco de Assis e um dos seus discípulos estavam na estrada a caminho de um vilarejo quando foram surpreendidos por uma tempestade de neve. Então, vendo que havia uma casinha próxima, onde poderiam se aquecer, poderiam se proteger, o discípulo foi até lá pedir ajuda. Bateu na porta, foi atendido por um homem que não acreditou que o santo de Assis estivesse junto com ele. Pensando que se tratava de ladrões, disse que não iam deixar que eles entrassem. O jovem discípulo volta, vai até Francisco e quando encontra, o Francisco estava todo alegre, todo cantando, dançando, pulando na neve. O discípulo então fica muito espantado com a reação e diz a ele: mas Pai Francisco, como é que você pode estar tão feliz, tão tranquilo? Por acaso você não viu o que aconteceu? Nós aqui nesse frio, nessa tempestade de neve, com fome, cansados, e não vão nos deixar entrar. Estamos totalmente desamparados. O que é que vai ser da gente? E foi então que Francisco de Assis olha para aquele jovem, sorrindo, e ensina não só para eles, mas para todos nós, que quando tudo parecer perdido e que não existe quem possa nos ajudar, é justamente quando estamos mais próximos de Deus. Apenas Ele permanece sempre conosco. Se eu fosse o discípulo, possivelmente teria dito: mas para aí, esse ser existe mesmo? E Ele é tão poderoso assim? Então, por que nos deixou nessa situação? Porque eu estou achando que nós estamos correndo o risco de morrer. E talvez alguns de vocês estejam se fazendo as mesmas perguntas nesse momento. Que ser é esse? E para responder essa questão, nós pedimos ajuda aos espíritos superiores, porque Allan Kardec inaugura a codificação perguntando a eles na primeira obra básica, a primeira questão, que é Deus? E consta que Kardec estava bastante confuso, não sabia bem por onde começar a obra, estava com muitas informações já recebidas sobre temas os mais diversos, todos igualmente importantes, ele estava com uma certa dificuldade em ordenar os postulados da doutrina. Tinha dúvidas por onde é que deveria começar, quando então recebe uma orientação do Espírito Verdade, dizendo que ele deveria iniciar pela fonte que deu origem a tudo, por Deus. Então nós temos aí a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Devemos lembrar que até aquele momento o que vigorava era a figura do chamado Deus bíblico, apresentado sob o aspecto de um homem velho, com uma barba longa e branca, com cabelos brancos, de fisionomia muito grave, ameaçador, com traços que revelavam alguma ira, parecendo sempre uma pessoa vingativa, um velho muito vingativo, que distribuía condenações, que distribuía castigos aos pobres mortais. Essa era a figura que
que era apresentada como sendo Deus. Portanto, uma figura portadora de todos os defeitos e de todas as paixões típicos das criaturas humanas. E provavelmente foi dessa forma que Deus foi apresentado para a maioria de nós. Mas a questão é, que é Deus? Notem que na pergunta Kardec utiliza o pronome que e não quem, porque quem implica em identificação e que implica definir uma atividade, a condição, a qualificação. Então, Allan Kardec se limitou a perguntar quanto à qualificação, que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, para entender Deus é fundamental despersonalizá-lo, desvincular a figura dele de uma inadequada semelhança humana. Na concepção espírita, Deus não é humano. Na concepção espírita, Deus não é uma pessoa, ele não tem corpo, não tem cabeça, não tem braços, pernas, não tem. Aprendemos com os espíritos superiores que Deus é a inteligência suprema, que não existe coisa alguma, não existe ninguém no universo inteiro mais inteligente do que Deus. E é a causa primeira ou primária, é o Criador, é o que deu origem a tudo. Não havia nada antes dele. E na questão 11, Kardec irá perguntar: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Será que um dia nós, criaturas humanas encarnadas na Terra, compreenderemos esse mistério a respeito da natureza de Deus? A resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. E Kardec irá comentar que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Ou seja, nós não temos ainda os qualificativos morais necessários para conhecer ou compreender a natureza de Deus. Por mais brilhante que seja a criatura e por mais profundas sejam as suas reflexões a respeito da divindade, enquanto não estiver purificada das suas imperfeições, criatura alguma conseguirá compreender Deus de maneira satisfatória. Mas calma, pessoal, que nem tudo está perdido. Na quinta obra básica, a Gênese, no capítulo 2, que trata de Deus, Allan Kardec retorna a esse tema dizendo: mas, se não pode penetrar na essência de Deus, o homem, desde que aceite como premissa a sua existência, pode, pelo raciocínio, chegar a conhecer-lhe os atributos necessários. E quais são esses atributos? Que qualificativos deve ter esse ser para ser Deus? O codificador irá concluir, com base nas suas observações e atento aos esclarecimentos e às orientações dos Espíritos, que Deus é eterno. Existe desde sempre, é incriado. Se tivesse sido criado, teria saído do nada, e o nada não pode produzir coisa alguma. Ou teria sido criado por um ser anterior a ele, portanto, um ser superior a ele. Kardec também conclui que Deus é imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teria. Então, Deus não muda. As suas leis e Ele mesmo não mudam. Isso garante a estabilidade das leis que regem o universo. É imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outra forma, ele não seria imutável, seria igualmente sujeito às transformações da matéria. E é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na direção do universo. Além disso, Deus é onipotente, não há nada mais poderoso ou tão poderoso quanto Ele, é soberanamente justo e bom, é a suprema e soberana inteligência, é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Não sendo infinitamente perfeito, não seria Deus. Por tudo isso, concordamos com Haroldo Dutra Dias quando diz que a concepção espírita de Deus é um presente para toda a humanidade, porque revela um Deus que em nada contraria a razão e os conhecimentos atuais. Um Deus que é absolutamente condizente com aquele Pai amoroso, misericordioso e justo que foi apresentado por Jesus. Esse Deus encontra abrigo em corações que até então não o aceitavam.
e leva o consolo, a esperança e a renovação a muitas almas. E eu fico aqui pensando como seria bom e útil se os homens de ciência, da filosofia, da teologia, que tanto se questionam buscando solucionar questões complexas e intrincadas, conhecessem a revelação dos espíritos superiores. Se os físicos, os cosmólogos, os astrônomos fossem apresentados à concepção espírita de Deus, eu acredito que não teriam dificuldade em aceitar a sua existência. E se tivéssemos que explicar para alguém onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, o que diríamos? Pois bem, Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E no comentário a essa questão, Allan Kardec conclui que para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. Então vamos fazer um exercício da imaginação e vamos lançar um olhar sobre a criação. A grande barreira de corais da Austrália. Quem puder depois, vai lá e pesquisa, olha as fotos, as imagens, os peixes, toda aquela variedade. Belíssimo, o maior recife de coral do mundo, com cerca de 2.300 quilômetros de extensão. Sem dúvida, é uma das maravilhas do mundo natural. Abriga uma incrível biodiversidade. E foi o homem quem fez? Não? Então quem foi? As geleiras, o maior reservatório de água doce do mundo, cerca de 70% da água doce está nas geleiras. Alguém sabe, por acaso, me dizer qual foi o arquiteto que projetou? E os animais? Quanta beleza, quanta diversidade, quanta criatividade. Eu estou assistindo agora uma série, um canal de TV, chama Nosso Planeta. E cada episódio mais lindo que o outro. Coisas que a gente não imagina a respeito da vida dos animais, da beleza, da forma como eles funcionam, se comunicam, cada um no seu habitat, cumprindo com a sua função. E eu fico me perguntando, mas quem foi que desenvolveu? Será que foi algum biólogo conhecido meu? Quem será? E quando olhamos a beleza das flores, a harmonia das cores, inclusive dizem que na dúvida sobre uma combinação de cores que nós queremos utilizar, é só observar a paleta da natureza. Porque se Deus combinou, é porque existe harmonia e nós podemos combinar. E o que dizer então do corpo humano? A forma como é gerado, os tecidos, os órgãos, os complexos sistemas, quem teria projetado com tanta perfeição? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Essa é a resposta da questão 9 da primeira obra básica. É Deus. Ele é o autor, é o Criador. E nós não podemos provar a sua existência com as leis da matéria, porque ele é imaterial. Para provar a sua existência, nós temos a inteligência, nós temos a razão. É pela obra que se conhece o talento do autor. E eu vou citar só mais uma, a Via Láctea, a galáxia em que se encontra o nosso sistema solar. A Via Láctea possui aproximadamente 200 bilhões de estrelas, é muita estrela. E agora respirem que eu vou dar uma outra notícia. No universo conhecido existem cerca de 100 milhões de galáxias. 100 milhões de galáxias, cada uma com 200 bilhões de estrelas, então eu acredito sinceramente que só mesmo um ser onipotente, onisciente e infinitamente perfeito, a suprema inteligência, poderia planejar e executar tudo isso. Nas palavras de um personagem da linda obra Ressurreição e Vida, o príncipe Vyazemsky, ditado pelo espírito Leon Tolstói e psicografado por Ivone Pereira, o príncipe Vyazemsky vai dizer: o panorama da natureza é o poema de louvor ao Criador, a mais insofismável prova da sua existência e de seu amor para conosco, a natureza. A natureza é um poema de louvor ao Criador e prova indiscutível da sua existência e do infinito amor de Deus por todos nós.
Amor que fez os mundos, que fez os astros do céu, formou os continentes, formou os mares, deu vida a todos os seres nessa grande obra que é a criação. Somente para que a alma cumpra com os seus propósitos de aprimoramento moral e intelectual. Esse grande amor, esse profundo amor que está nesse momento cuidando de todos nós, de toda a humanidade. O que levou Kardec a dizer que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. Lá na obra Gênesis, capítulo 2, o item 20. A providência é a solicitude de Deus. Quanta solicitude, quanta providência. Deus é a providência na sua mais alta expressão. Tudo que Ele faz em relação a nós tem por objetivo o nosso bem. Desde as mais elementares condições para a manutenção da vida, a perpetuação da espécie, até a concessão da faculdade do livre-arbítrio, que nos dá o mérito da conquista dos nobres valores da alma, pela observância das leis que com seu amor Ele implantou e gravou na nossa consciência. E no auge da sua providência para com a humanidade terrena, esse ser que é Deus nos confiou aquele que a doutrina espírita considera como modelo e guia da humanidade, Jesus, que com profunda compaixão e amor tem nos ensinado e conduzido através dos séculos. O Mestre, em várias passagens do seu Evangelho, buscou ensinar em belíssimas lições a sublimidade da providência divina. E eu trouxe então algumas dessas passagens para que, com uma breve interpretação, possamos compreender do que trata esse grande e imenso amor. Nós vamos encontrar lá naquele texto conhecido como Sermão da Montanha. Aqui eu trouxe a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Jesus ressalta que se até mesmo as aves, que estão em situação de inferioridade em relação aos seres humanos, contam com toda a assistência de Deus, Deus que através de suas leis assegura a essas aves a sobrevivência, quanto mais Ele fará por nós, seus filhos. Mas quando nós recolhemos os efeitos dos equívocos e enfrentamos aflições, nós costumamos julgar erradamente a sua sabedoria e a sua justiça. Nesses momentos difíceis, nós devemos lembrar que Deus age assim como um pai. Ele provê todas as nossas reais necessidades e é para garantir o nosso reequilíbrio diante das suas leis que Ele permite a presença educativa da dor, a presença educativa do sofrimento. Mais adiante, no versículo 27, ele irá dizer: qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, uma medida de comprimento que equivale a cerca de 45 centímetros. Jesus está nos perguntando, nós, quando nos inquietamos, quando nos ansiamos, nos angustiamos, nós conseguimos com isso resolver algo que não está nas nossas mãos? Jesus está aqui querendo nos dizer, nos advertir, de que certas diligências e cuidados são de nossa competência realizar, para que as coisas funcionem, para que as situações se resolvam, mas que o essencial em todas as situações e acontecimentos está nas mãos daquele que nos conduz. Em nossas mãos estão o tempo, a inteligência, a vontade, a razão, as ferramentas necessárias aos nossos aprendizados. E por vezes vivemos ansiosos com situações que não resolvemos, que não melhoram apesar do nosso esforço. A situação financeira ou a situação afetiva ou alguma situação de desarmonia na família, uma família complicada, as enfermidades. Mas quem sabe se o melhor para nós seja que não se resolva mesmo. Seja continuarmos naquele contexto difícil para nos reeducar, para nos redimir das faltas do passado.
Tempos atrás eu me debatia com situações que não estava dando conta, que não conseguia resolver, encontrei uma amiga, desabafei com ela me escutou calmamente e no final ela me olhou e disse assim, mas Adri, tu não é Deus. Tu não é Deus, Adri. Como é que tu vai resolver isso? Não está nas tuas mãos. Porque o único que pode saber tudo, fazer tudo, estar em todos os lugares e controlar tudo é Deus. E ela tinha razão, eu não sou Deus. Então, nós não podemos fazer o que não é da nossa parte. Nós só podemos fazer aquilo que nos cabe e, de resto, entregar ao Pai. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, Ele fará a parte que cabe a Ele. E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios dos campos, como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Evocando os lírios, Jesus nos convida a examinar além da beleza, para além do perfume. Nos convida a refletir quanto à grandeza da providência divina. E apesar de posicionados como vegetais, assim como as aves, portanto, em uma situação inferior ao homem, na chamada escala evolutiva, os lírios recebem de Deus, da misericórdia dele, o cuidado, o alimento, a delicadeza artística. Jesus está dizendo que Deus não é apenas um criador que fez tudo com suprema inteligência, com sabedoria infinita, mas é um artista. É um artista sensível que faz a sua obra, mesmo a mais simples, com beleza, com muita criatividade, para nos encantar, para dizer que nos ama, que esse amor por nós é infinito, é incondicional. Sim, porque Deus nos ama mesmo quando erramos, quando não fizemos os nossos deveres. E Ele não ama uns mais do que outros. Não, Deus ama da mesma forma todos os seus filhos. E se a erva do campo, que existe hoje e amanhã, é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Mais uma vez, a mensagem é de esperança. Nós já avançamos na faixa da razão, na faixa da inteligência, precisamos compreender agora a transitoriedade de cada acontecimento, transitoriedade daquilo que é bom e também do sofrimento, da transitoriedade que é cada encarnação, cada tarefa que assumimos e diante disso agir com humildade quando somos alcançados pelas lutas, quando somos alcançados pelas aflições, pelos obstáculos. Se Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, cuida dos animais, cuida de todo o universo, será que Ele nos abandonaria? Não, Ele não nos abandona, é isso que Jesus quer ressaltar. O nosso Pai é o Criador, sensível, justo, bom, que sabe tudo sobre nós, conhece o nosso passado, as alegrias, aquilo que nos perturba, que nos inquieta, todas as nossas dificuldades. Deus, nosso Pai, conhece as lutas íntimas de cada um de nós, seus filhos, e jamais nos abandona. É a sua providência que nos sustenta, que nos fortalece. Precisamos apenas ter fé e nos entregar, porque o divino amor de nosso Pai cuida permanentemente de todos nós. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus nos aconselha a cuidar daquilo que nos acontece hoje, nem trazer problemas do passado que já vivemos, e nem projetar para o futuro e sofrer com antecedência em função de problemas que poderão nem ocorrer. E frequentemente não acontecem mesmo, a não ser na nossa imaginação. Então nós devemos sim realizar as nossas tarefas com planejamento, organização, disciplina, pensar na solução dos problemas, aplicar bem os recursos que temos, mas sem ansiedade e sem sofrimento desnecessário. E o benfeitor Emmanuel encerra o nosso trabalho orientando: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Nós estamos rodeados pelo divino amor de Deus. Tudo que nos sustenta, permite a vida e impulsiona para o bem e a renovação moral é obra dele, é obra da sua providência, da sua misericórdia. A beleza da natureza,
Esse ar que respiramos, o corpo em que estamos reencarnados, esse sublime amor está na enfermidade grave que nos causa dor, desconforto, mas que cura a alma endividada. O reencontro com o desafeto para o resgate é providência divina. Assim também a desilusão, sim, a desilusão que nos desperta para a realidade, a dificuldade financeira que nos impede de novamente fracassar, a catástrofe natural que destrói é providência de Deus para renovar. A coragem que não sabemos de onde vem e que nos enche de esperança e alegria, a amizade sincera e dedicada de alguém é Deus cuidando da gente. A correção dos rumos quando desviamos totalmente da nossa proposta existencial foi Deus quem providenciou. Foi o nosso Pai, atento, solícito, generoso e protetor. Esses são tempos de reajustes para todos nós. Eu imagino como se fôssemos alunos que reprovaram vários anos na mesma série. E agora o dono e o diretor da escola estão oferecendo uma chance excepcional. Eles explicam assim, olha, infelizmente não podemos continuar prolongando indefinidamente a situação. É necessário avançar. E avançar rápido, porque vocês já perderam muito tempo. Então nós vamos aplicar assim uma prova muito difícil. Não será uma prova fácil. E para piorar, vai parecer que vocês estão sozinhos na sala. Porque os professores, os tutores e monitores não vão poder ajudar com as respostas. Mas vocês não estarão sós. Não se preocupem. Todos estaremos observando e dando suporte para vocês. E ainda complemento, tem mais. Vocês foram preparados, mesmo sem saber. E embora não lembrem, receberam orientações, fizeram simulados, frequentaram cursos preparatórios. Então é possível garantir uma boa nota e nesse caso, vocês irão avançar todos aqueles anos que ficaram para trás. E o melhor, sair com diploma do ensino fundamental. Ainda tem muito pela frente, mas já é um bom começo. Então, esse é o momento que nós estamos enfrentando. Nós somos alunos, aprendizes numa escola em que o diretor é Jesus e o dono é Deus. E essa terrível pandemia, dessa enfermidade cruel, a Covid-19, faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. É a prova difícil, a dura lição que está nos preparando para dias melhores. Então, meus irmãos, não vamos nos desesperar. Por mais difícil, por pior que seja a situação atual, ela irá passar, porque tudo passa. A atual crise será superada e logo mais se estabelecerá o equilíbrio, a harmonia e a humanidade estará renovada nas suas ideias, nas suas concepções. Um imenso progresso se fará em todos os setores da existência humana, nas ciências, na economia, no meio social, político, religioso. Sem dúvida, sairemos mais amadurecidos, humildes e dispostos a atender a sublime lei do amor. Então essa é a grande oportunidade que precisávamos. Agora sabemos que nós somos filhos amados e estamos guardados pelas mãos que regem a vida no universo. E quando elevamos o nosso pensamento em prece para Deus, nós devemos lembrar que nós estamos acionando a nosso favor a sabedoria, a justiça, a misericórdia de Deus. E nele encontraremos forças para prosseguir e aguardar com serenidade o amanhecer de um novo dia. Muito obrigada a todos pela atenção e rogo a Jesus que nos proteja, ampare e conduza cada um de nós aos braços amorosos de nosso Pai. Muito obrigada. E assim queremos agradecer imensamente a Adriana Pizzuti, que trouxe as reflexões na noite de hoje, que ela possa continuar auxiliando a cada um de nós, auxiliando vários corações, que a sua jornada continue sempre com muito êxito. Grata por mais esta noite. E agora então, passamos para o momento de prece, do encerramento das atividades. Aqueles que quiserem e assim preferirem,
podem fechar os olhos, podem elevar o seu pensamento a Deus, sentindo as vibrações amorosas de Deus, nosso Pai. Neste momento, então, pedimos ao nosso Pai amoroso que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, o seu amor, dando-nos a saúde do corpo, a saúde da alma, para que possamos superar as dificuldades, vencer as aflições, vencer as dores, com muito amor, com muita fé em Deus, em Jesus. Jesus, esse Mestre querido, que nos trouxe todo o ensinamento necessário para que tivéssemos uma vida reta, uma conduta dentro do amor, da paz, da caridade. E que sintamos imensamente toda esta paz, todo este amor em nosso corpo físico e espiritual, auxiliando todas as células do nosso corpo, para que possamos continuar sempre nos melhorando, evoluindo a cada dia. Agora que já recebemos para nós toda esta energia amorosa, refazedora, aproveitemos esses momentos também para auxiliar o nosso próximo. Pensemos em nossos irmãos que se encontram hospitalizados ou em seus lares, enfermos da doença, do Covid que afeta milhares de pessoas, que possam receber o auxílio necessário para o refazimento, para o melhoramento. Pensamos também nas outras pessoas com tantas outras dores emocionais, dores morais, que elas também possam encontrar em Deus todo o auxílio necessário para o fortalecimento na fé, na esperança. Emanemos por todos aqueles que moram nas ruas, nos orfanatos, nos lares, nos asilos, que eles possam receber o conforto, o carinho, o amparo de que tanto precisa. Pensemos também nos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que cometeram equívocos, mas que também são filhos de Deus, que possam receber o auxílio e que possam sair da condição da qual se encontram, melhorando-se, evoluindo na prática do bem. A todo o nosso planeta, que tudo nos dá para que tenhamos a vida que temos, que possa continuar sendo esta luz, dando-nos tudo aquilo que necessitamos para manter a nossa vida, manter a ordem no planeta, manter o ciclo de cada criatura. Que tu possas, ó Mestre, governador deste orbe, auxiliar a tudo o que aqui existe, a tudo o que aqui habita, fortalecendo, ampliando os nossos conhecimentos, os nossos relacionamentos, em benefício a esta Mãe Natureza, que a tudo nos dá com muito carinho e amor. A cada um de nós, que possamos dar todos os passos rumo ao nosso melhoramento. A nossa querida Adriana, que também possa continuar sempre auxiliando os corações, auxiliando
a todos os que com ela se encontram. Que muita paz e muita luz habite em cada coração de cada um de nós e que irradie a todos aqueles que por nós passarem. Que assim seja.